Lição 3. Pensando em quarta dimensão. Existem duas perspectivas reais do mundo possuídas por todo homem, e os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamavam um de a mente carnal, e o outro de a mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamento na declaração: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, nem pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Para a mente natural, a realidade está confinada ao instante chamado agora. Este exato momento parece conter toda a realidade, tudo mais é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem da memória de coisas que aconteceram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que poderia revisitar o passado e vê-lo como algo que é presente, algo que é objetivo e concreto para si mesmo, nem acredita que o futuro exista. Para a mente crística, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, o passado, o presente e o futuro da mente natural são um todo presente. Ele abrange toda a gama de impressões sensoriais que o homem encontrou, está encontrando e encontrará. A única razão pela qual você e eu estamos funcionando como estamos hoje, e não estamos cientes da perspectiva mais ampla, é simplesmente porque somos criaturas de hábitos, e o hábito nos torna totalmente cegos para o que de outra forma deveríamos ver, mas hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais poderosa do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu gastássemos alguns minutos todos os dias, retirando nossa atenção da região da sensação e concentrando em um estado invisível, e permanecendo fiéis a essa contemplação, sentindo a realidade de um estado invisível, com o tempo nos tornaríamos conscientes deste mundo maior, este mundo dimensionalmente maior. O estado contemplado é agora uma realidade concreta, deslocada no tempo. Esta noite, enquanto nos voltamos para a nossa Bíblia, você é o juiz de onde você está em seu desenvolvimento atual. Nossa primeira história desta noite é do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo há 3 histórias contadas como se fossem experiências separadas dos personagens dominantes. Na primeira história nos é dito que Jesus encontrou um louco, um homem nu que vivia no cemitério, e se escondia atrás dos túmulos. Este homem apelou a Jesus para não expulsar os demônios que o atormentavam. Mas Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 5, versículo 8. Assim, Jesus expulsou os demônios para que eles agora pudessem se destruir, e encontramos este homem, pela primeira vez, vestido e em seu juízo perfeito, e sentado aos pés do Mestre. Obteremos o sentido psicológico deste capítulo, mudando o nome Jesus para o da razão iluminada, ou pensamento quadridimensional. À medida que avançamos neste capítulo, somos informados de que Jesus agora vem sobre o sumo sacerdote cujo nome é Jairo, e Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem uma filha que está morrendo. Ela tem 12 anos e ele apela a Jesus para vir e curar a criança. Jesus consente, e quando ele se dirige para a casa do sumo sacerdote, uma mulher no mercado toca em sua roupa. E Jesus, sabendo imediatamente em si mesmo que a virtude havia saído dele, virou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Marcos capítulo 5, versículo 30. A mulher que foi curada de um fluxo de sangue que tinha há 12 anos confessou que o havia tocado. E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Marcos capítulo 5, versículo 34. Enquanto ele continua em direção à casa do sumo sacerdote, ele é informado de que a criança está morta, e não há necessidade de ressuscitá-la. Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Tendo Jesus ouvido esta palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5,
versículo 36. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto alvoroço e chorais? A donzela não está morta, mas dorme. Marcos capítulo 5, versículo 39. Com isso toda a multidão zombou e riu, mas Jesus, fechando as portas para a multidão zombeteira, levou consigo para a casa de Jairo, seus discípulos e o pai e a mãe da criança morta. Eles entraram na sala onde a donzela estava deitada. E tomou a moça pela mão, e disse-lhe: Donzela, eu te digo, levanta-te. Marcos capítulo 5, versículo 41. Desse sono profundo ela acordou e se levantou e caminhou, e o sumo sacerdote e todos os outros ficaram surpresos. Ele os pediu que não contassem nada a ninguém, e ordenou que algo fosse dado a ela para comer. Marcos capítulo 5, versículo 43. Você está nesta mesma noite, sentado aqui, retratado neste capítulo 5 de Marcos. Um cemitério tem um propósito, é simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo no passado morto? Se você está vivendo entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas falsas crenças que você mantém vivas, são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusa a deixá-los ir, você está tão louco quanto o homem louco da Bíblia, que implorou com razão esclarecida para não expulsá-los. Não há diferença. Mas a razão esclarecida é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra as incursões da razão. Não há um homem neste mundo que tenha preconceito, independentemente da natureza do preconceito, que possa sustentá-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma certa nação, uma certa raça, um certo ismo, um certo qualquer coisa, não me importa o que seja, você não pode expor essa sua crença à luz da razão e mantê-la viva. Para que possa ser mantido vivo em seu mundo, você deve escondê-lo da razão. Você não pode analisá-lo à luz da razão e deixá-lo vivo. Quando este foco quadridimensional vem, e mostra a você uma nova abordagem para a vida, expulsa de sua própria mente todas essas coisas que o atormentavam, você é então limpo e revestido em sua mente sã. E você se senta aos pés do entendimento, chamados de pés do Mestre. Agora vestido e em sã consciência, você pode ressuscitar os mortos. O que morreu? A criança na história não é uma criança. A criança é a sua ambição, o seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Esta é a criança alojada na mente do homem. Pois, como afirmei antes, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não faz nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu, ou qualquer evento que já ocorreu na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desenrolam na mente do homem individualmente. Nesta história, Jesus é o intelecto desperto do homem. Quando sua mente funciona fora do alcance de seus sentidos atuais, quando sua mente está curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais o homem insano, mas você é esta presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Agora você é a mulher com fluxo de sangue. O que é esse problema de sangue? Um útero funcionando não é um útero produtivo. Ela o segurou por 12 anos, ela era incapaz de conceber. Ela não podia dar forma ao seu desejo por causa do fluxo de sangue. Você é informado de que a fé dela a curou. À medida que o útero se fecha, ele pode dar forma à semente ou ideia. À medida que sua mente é limpa de seu antigo conceito de eu, você assume que é o que deseja ser, e permanecendo fiel a essa suposição, dá forma à sua suposição ou ressuscita seu filho. Você é a mulher limpa do fluxo de sangue, e se dirige para a casa da criança morta. A criança, ou o estado que você desejou, é agora seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que tenho consciência de ser. Então eu não discuto isso. Não falo com ninguém sobre o que sou. É tão óbvio para mim que sou o que queria ser, que ando como se fosse. Caminhando como se eu fosse o que antes queria ser, meu mundo de foco limitado não o vê,
e pensa que não o desejo mais. A criança está morta dentro de seu mundo, mas eu, que conheço a lei, digo, a criança não está morta. A donzela não está morta, ela apenas dorme. Eu agora acordo. Eu, por minha suposição, desperto e torno visível em meu mundo o que assumo, pois suposições, se sustentadas, invariavelmente despertam o que afirmam. Eu fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Eu simplesmente excluo completamente tudo o que meus sentidos revelam. Nego a evidência dos meus sentidos. Suspenso a razão limitada do homem natural, e caminho nesta ousada afirmação de que sou o que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechada, o que levo para esse estado disciplinado? Não levo ninguém a esse estado, exceto os pais da criança e meus discípulos. Fecho a porta contra a multidão zombeteira e risonha. Não procuro mais confirmação. Eu nego completamente a evidência de meus sentidos, que zombam de minha suposição e não discuto com os outros se minha suposição é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai e mãe de toda a criação é o eu sou do homem. A consciência do homem é Deus. Estou consciente do estado. Eu sou o pai e mãe de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito de si mesmo. Minha mente é disciplinada. Eu levo a esse estado os discípulos, e excluo desse estado tudo o que o nega. Agora a criança, sem a ajuda de um homem, ressuscitou. A condição que desejei e assumi que tinha, torna-se objetivada em meu mundo, e testemunha o poder de minha assunção. Você é o juiz, não posso julgá-lo. Ou você está vivendo agora no passado morto, ou está vivendo como a mulher cujo fluxo de sangue foi estancado. Você poderia realmente me responder se eu lhe fizesse a pergunta. Você acredita agora que, sem a ajuda de outra pessoa, precisa apenas assumir que é o que deseja ser, para tornar essa suposição real em seu mundo? Ou você acredita que deve primeiro cumprir uma certa condição imposta a você pelo passado, que deve ser de uma certa ordem, ou uma certa coisa? Não estou criticando certas igrejas ou grupos, mas há quem acredite que alguém fora de sua igreja ou grupo, ainda não foi salvo. Eu nasci protestante. Você fala com um protestante, só existe um cristão, um protestante. Você fala com um católico, porque não há nada no mundo que seja cristão senão católico. Você fala com um judeu, e os cristãos são pagãos, e os judeus são os escolhidos. Você fala com um maometano, judeus e cristãos são os infiéis. Você fala com outra pessoa, e todos esses são os intocáveis. Não importa com quem você fala, são sempre os escolhidos. Se você acredita que deve ser um deles para ser salvo, você ainda é um homem insano que se esconde atrás dessas superstições e desses preconceitos do passado, e está implorando para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem, não me peça para desistir de minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando você me pede para desistir de minha crença nesses personagens, você está pedindo demais. Deixe-me manter essas crenças porque elas me confortam. Posso acreditar que eles viveram na Terra, e ainda seguem sua interpretação psicológica de suas histórias. Eu digo, saia do passado morto. Saia desse cemitério e caminhe, sabendo que você e seu pai são um, e seu pai, que os homens chamam de Deus, é sua própria consciência. Essa é a única lei criativa do mundo. Do que você está consciente de ser? Embora você não possa ver seu objetivo com o foco limitado de sua mente tridimensional, agora você é o que assumiu ser. Caminhe nessa suposição e permaneça fiel a ela. O tempo nesta dimensão do seu ser bate lentamente, e você não pode, mesmo depois de objetivar sua suposição, lembrar que houve um tempo em que esta realidade presente era apenas uma atitude mental. Por causa da lentidão da batida do tempo aqui, muitas vezes você não consegue ver a relação entre sua natureza interior e o mundo exterior que dá testemunho disso.
Você é o juiz da posição que agora ocupa neste capítulo 5 de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta? Você ainda precisa fechar o útero da sua mente? Ainda está sangrando, e portanto, não pode ser fértil? Você é agora o homem insano que vive no passado morto? Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora nos voltamos para uma história no capítulo 5 do Evangelho de João. Isso mostrará a você como os antigos contadores de histórias falavam sobre as duas visões distintas deste mundo, uma, o foco tridimensional limitado, e a outra, o foco quadridimensional. Esta história fala de um homem impotente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betesda, que por definição significa a casa dos 5 pórticos. Nestes 5 pórticos há um número incontável de pessoas impotentes, coxos, cegos, mancos, murchos e outros. A tradição dizia que em certas épocas do ano, um anjo descia e agitava a piscina que ficava perto desses 5 pórticos. Como o anjo agitava a piscina, o primeiro a entrar sempre ficava curado. Mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, disse-lhe: Queres ficar são? João capítulo 5, versículo 6. Respondeu-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. João capítulo 5, versículo 7. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João capítulo 5, versículo 8. E imediatamente o homem ficou são, e pegou sua cama e andou, e naquele dia era sábado. João capítulo 5, versículo 9. Você lê esta história, e pensa que algum homem estranho que possuía um poder milagroso, de repente disse ao coxo: Levante-se e ande. Não posso deixar de repetir que a história, mesmo quando apresenta inúmeras individualidades, ocorre dentro da mente do homem individual. A piscina é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamada de mensageira de Deus. Sendo a consciência Deus, quando você tem uma ideia, você está entretendo um anjo. No minuto em que você está consciente de um desejo, sua piscina foi agitada. O desejo perturba a mente do homem. Querer algo é ser agitado. No exato momento em que você tem uma ambição, ou um objetivo claramente definido, a piscina foi agitada pelo anjo, que era o desejo. Você é informado de que o primeiro a entrar na piscina agitada sempre é curado. Minhas companhias mais próximas neste mundo, minha esposa e minha filhinha, estão para mim quando me dirijo a elas. Em segundo lugar, devo falar com minha esposa como você é, devo falar com qualquer um, não importa o quão perto eles estejam, como você é. E depois disso a terceira pessoa, ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem posso usar a primeira pessoa do presente, e essa pessoa sou eu. Eu sou só pode ser dito de mim mesmo, não pode ser dito de outro. Portanto, quando estou consciente de algum desejo meu, mas aparentemente não o tenho, a piscina sendo agitada, quem pode entrar nessa piscina antes de mim? Só eu possuo o poder da primeira pessoa. Eu sou o que eu quero ser. Exceto quando acredito que sou o que quero ser, permaneço como antes, e morro nessa limitação. Nesta história, você não precisa de nenhum homem para colocá-lo na piscina, pois sua consciência é agitada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer, é assumir que você já é o que antes queria ser, e está inserido, e nenhum homem pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você, quando você se torna consciente de ser aquilo que deseja ser? Ninguém pode estar diante de você, quando você sozinho possui o poder de dizer eu sou. Estas são as duas perspectivas. Você é agora o que seus sentidos negariam. Você é ousado o suficiente para assumir que já é o que deseja ser? Se você ousar presumir que já é aquilo que sua razão e seus sentidos agora negam, então você está na piscina, e sem a ajuda de um homem, você também se levantará, pegará seu leito e caminhará.
Disseram-lhe que aconteceu no sábado. O sábado é apenas o sentido místico de quietude, quando você não está preocupado, quando não está ansioso, quando não está procurando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia de quietude em que não há trabalho. Quando você não está trabalhando para fazê-lo, você está no sábado. Quando você não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros, quando você anda como se estivesse, você não pode levantar um dedo para fazê-lo, você está no sábado. Não posso me preocupar como será, e ainda assim dizer que estou consciente de sê-lo. Se estou consciente de ser livre, seguro, saudável e feliz, sustento esses estados de consciência sem esforço ou trabalho de minha parte. Portanto, estou no sábado, e porque era sábado, levantou-se e caminhou. Nossa próxima história é do capítulo 4 do Evangelho de João, e é uma história que você já ouviu várias vezes. Jesus chega ao poço, e há uma mulher chamada Mulher de Samaria, e ele disse a ela: "Dá-me de beber." João capítulo 4, versículo 7. Disse-lhe, então, a mulher samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. João capítulo 4, versículo 9. Respondeu-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te teria dado a água viva." João capítulo 4, versículo 10. A mulher, vendo que ele não tem com que tirar água, e sabendo que o poço é fundo, diz: "És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e dele bebeu ele mesmo, seus filhos e seu gado?" João capítulo 4, versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." João capítulo 4, versículo 13 e 14. Então ele conta a ela tudo sobre si mesma, e pede que ela vá chamar o marido. Ela respondeu e disse: "Não tenho marido." João capítulo 4, versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e aquele que agora tens não é teu marido." João capítulo 4, versículos 17 e 18. A mulher, sabendo que isso era verdade, vai ao mercado e diz à outra: "Encontrei o Messias." Eles perguntam a ela: "Como você sabe que encontrou o Messias?" "Porque ele me contou todas as coisas que eu já fiz," ela responde. Aqui está um foco que abrange pelo menos todo o passado, e diz a ela agora sobre o futuro. Continuando com a história, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem: "Mestre, come." João capítulo 4, versículo 31. Mas ele lhes disse: "Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis." João capítulo 4, versículo 32. Quando eles falam de uma colheita em 4 meses, Jesus responde: "Não dizeis vós, ainda faltam 4 meses e depois virá a colheita? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa." João capítulo 4, versículo 35. Ele vê coisas pelas quais as pessoas esperam 4 meses ou 4 anos, ele os vê como agora em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, ocorrendo agora. Voltemos à primeira parte da história. A mulher de Samaria é o você tridimensional, e Jesus junto ao poço é o você quadridimensional. A discussão começa entre o que você quer ser, e o que a razão lhe diz que você é. Quanto maior você se diz ser, se você ousasse assumir que já é o que deseja ser, você se tornaria isso. O você menor, com seu foco limitado, lhe diz: "Por que você não tem um balde? Você não tem uma corda e o poço é fundo." Como você poderia alcançar a profundidade desse estado, sem os meios para esse fim? Você responde e diz: "Se você soubesse quem lhe pede para beber, você pediria a ele." Se você soubesse o que em si mesmo está incitando você a personificar o estado que você agora procura,
você suspenderia sua pequena visão, e deixaria que ele fizesse isso por você. Então ele lhe diz que você tem 5 maridos, e você nega. Mas ele sabe muito melhor do que você, que seus 5 sentidos o impregnam de manhã, à tarde e à noite, com suas limitações. Eles dizem que filhos você terá esta noite, amanhã e nos dias que virão. Pois seus 5 sentidos agem como 5 maridos que constantemente impregnam sua consciência, que é o grande ventre de Deus, e de manhã, ao meio-dia e à noite, eles sugerem a você e ditam a você o que você deve aceitar como verdadeiro. Ele diz que aquele que você gostaria de ter como marido, não é seu marido. Em outras palavras, o 6º ainda não o engravidou. O que você gostaria de ser é negado por esses 5, e eles detêm o poder, eles ditam o que você aceitará como verdade. O que você gostaria de aceitar ainda não penetrou em sua mente, e impregnou sua mente com sua realidade. Aquele a quem você chama de marido, não é realmente seu marido. Você não está tendo a semelhança dele. Ter a imagem dele é prova de que você é sua esposa, pelo menos você o conhece intimamente. Você não está tendo a semelhança do 6º, você está apenas tendo a semelhança dos 5. Então alguém se vira para mim, e me conta tudo o que eu já soube. Volto em minha mente, e a razão me diz que durante toda a minha vida, sempre aceitei as limitações dos meus sentidos, sempre as considerei como fatos, e de manhã, ao meio-dia e à noite, testemunhei essa aceitação. A razão me diz que só conheço esses 5 desde que nasci. Agora gostaria de sair da limitação dos meus sentidos, mas ainda não encontrei dentro de mim a coragem de assumir que sou o que esses 5 negariam que eu sou. Aqui permaneço, consciente de minha tarefa, mas sem coragem de ir além das limitações de meus sentidos, e daquilo que minha razão nega. Ele lhes diz: tenho carne que vocês não conhecem. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou o vinho. Eu sei o que quero ser, e porque sou esse pão, deleito-me com ele. Presumo que sim, e em vez de festejar com o fato de que estou nesta sala, falando com você e você está me ouvindo, e que estou em Los Angeles, festejo com o fato de que estou em outro lugar, e ando aqui como se eu estivesse em outro lugar. E gradualmente eu me torno aquilo em que me banqueteio. Deixe-me contar 2 histórias pessoais. Quando eu era menino, vivia em um ambiente muito limitado, em uma pequena ilha chamada Barbados. A ração para animais era muito escassa e muito cara porque tínhamos que importar. Sou de uma família de 10 filhos, e minha avó morava conosco fazendo 13 na mesa. Lembro-me sempre de minha mãe dizendo à cozinheira no início da semana: quero que você reserve 3 patos para o jantar de domingo. Isso significava que ela pegaria 3 patos do rebanho no quintal, e os prenderia em uma gaiola muito pequena e os alimentaria, enchendo-os de manhã, ao meio-dia e à noite com milho, e todas as coisas que ela queria que os patos comessem. Essa era uma dieta totalmente diferente da que alimentávamos regularmente os patos, porque mantínhamos essas aves vivas alimentando-as com peixes. Nós os mantínhamos vivos e gordos com peixe, porque o peixe era muito barato e abundante, mas você não pode comer um pássaro que se alimenta de peixe, não como você e eu gostamos de um pássaro. A cozinheira pegava 3 patos, colocava numa gaiola, e durante 7 dias os enchia com milho, leite azedo e todas as coisas que queríamos provar nas aves. Então, quando eles foram mortos e servidos no jantar, 7 dias depois, eles eram pássaros deliciosos, alimentados com leite e alimentados com milho. Mas às vezes a cozinheira se esquecia de guardar as aves, e meu pai, sabendo que tínhamos patos e acreditando que ela havia cumprido a ordem, um dia, não mandou mais nada para o jantar, e 3 peixes vieram à mesa. Você não podia tocar naqueles pássaros, pois eles eram a personificação daquilo de que se alimentavam. O homem é um ser psicológico, um pensador. Não é do que ele se alimenta fisicamente, mas do que ele se alimenta mentalmente que ele se torna. Nós nos tornamos a personificação daquilo de que nos alimentamos mentalmente. Aqueles patos não podiam ser alimentados com milho pela manhã, e peixe à tarde, e outra coisa à noite.
Tinha que ser uma mudança completa de dieta. Em nosso caso, não podemos meditar um pouco pela manhã, praguejar ao meio-dia, e fazer outra coisa à noite. Temos que fazer uma dieta mental. Durante uma semana devemos mudar completamente nossa alimentação mental. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude e algum louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se eu pudesse agora escolher o tipo de alimento mental que desejo expressar em meu mundo, e festejar com ele, eu me tornaria isso. Deixe-me dizer-lhe por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933 na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o começo da alimentação de todas as minhas superstições. Quando fui até ele, estava cheio de superstições. Eu não podia comer carne, não podia comer peixe, não podia comer frango, não podia comer nenhuma dessas coisas que viviam no mundo. Eu não bebia, não fumava e fazia um tremendo esforço para viver uma vida celibatária. Abdullah me disse: não vou dizer, você é louco, Neville, mas você sabe. Todas essas coisas são estúpidas. Mas eu não podia acreditar que eles eram estúpidos. Em novembro de 1933, despedi-me de meus pais na cidade de Nova York quando eles embarcaram para Barbados. Eu estava neste país há 12 anos sem nenhum desejo de ver Barbados. Não tive sucesso e tive vergonha de voltar para casa, para os membros bem-sucedidos da minha família. Depois de 12 anos na América, eu era um fracasso aos meus próprios olhos. Eu estava no teatro e ganhei dinheiro em 1 ano, e gastei no mês seguinte. Eu não era o que chamaria pelos padrões deles nem pelos meus, uma pessoa de sucesso. Veja bem, quando me despedi de meus pais em novembro, não tinha vontade de ir para Barbados. O navio partiu, e quando subi a rua, algo me possuiu com o desejo de ir para Barbados. Era o ano de 1933, eu estava desempregado e não tinha para onde ir, a não ser um quartinho na rua 75. Fui direto ao meu velho amigo Abdullah e disse a ele: Abi, uma sensação estranha está me possuindo. Pela primeira vez em 12 anos, quero ir para Barbados. Se você quer ir, Neville, você foi, ele respondeu. Essa foi uma linguagem muito estranha para mim. Estava na cidade de Nova York, na rua 72, e ele me disse que fui para Barbados. Eu disse a ele: o que você quer dizer com eu fui, Abdullah? Ele disse: você realmente quer ir? Eu respondi: sim. Ele então me disse: ao passar por esta porta agora, você não está andando na rua 72, você está andando em ruas ladeadas por palmeiras, ruas ladeadas por coqueiros, aqui é Barbados. Não me pergunte como você vai. Você está em Barbados. Você não diz como, quando está lá. Você está aí. Agora você anda como se estivesse lá. Eu saí de sua presença em transe. Estou em Barbados. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem estou bem vestido, e no entanto, estou em Barbados. Ele não era o tipo de pessoa com quem você discutiria, não, Abdullah. 2 semanas depois, eu não estava mais perto do meu objetivo, do que no dia em que lhe disse pela primeira vez que queria ir para Barbados. Eu disse a ele: Abi, eu confio em você implicitamente, mas aqui está uma vez que não consigo ver como isso vai funcionar. Não tenho um centavo para minha jornada, comecei a explicar. Você sabe o que ele fez. Ele era negro como um as de espadas, meu velho amigo Abdullah, com seu turbante na cabeça. Enquanto eu estava sentado em sua sala, ele se levantou de sua cadeira e foi até seu escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Ao passar pela porta, ele me disse: já disse tudo o que tinha a dizer. No dia 3 de dezembro, apresentei-me a Abdullah, e disse-lhe novamente que não estava mais perto de minha viagem.
Ele repetiu sua declaração: você está em Barbados. O último navio a navegar para Barbados que me levaria para lá porque eu queria ir, que era para estar lá no Natal, partiu ao meio-dia de 6 de dezembro, o velho Nerissa. Na manhã do dia 4 de dezembro, sem trabalho, sem ter para onde ir, dormi até tarde. Quando levantei, havia uma carta aérea de Barbados embaixo da minha porta. Quando abri a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Eu peguei e era uma nota de $50. A carta era do meu irmão Vitor e dizia: não estou pedindo para você vir, Neville, isso é uma ordem. Nunca tivemos um Natal em que todos os membros de nossa família estivessem presentes ao mesmo tempo. Este Natal poderia ser feito se você viesse. Meu irmão mais velho, Cecil, saiu de casa antes do filho mais novo nascer, e então começamos a nos mudar de casa em momentos diferentes, então nunca na história de nossa família estivemos todos juntos ao mesmo tempo. A carta continuava: você não está trabalhando, sei que não há razão para que não possa vir, então deve estar aqui antes do Natal. Os $50 inclusos são para comprar algumas camisas, ou um par de sapatos que você possa precisar para a viagem. Você não precisará de gorjetas, use o bar se estiver bebendo. Vou encontrar o navio e pagar todas as suas gorjetas e despesas incorridas. Eu enviei um telegrama para Furnes, Vitílico na cidade de Nova York, e disse a eles para emitirem uma multa quando você aparecesse em seu escritório. Os $50 são simplesmente para comprar alguns pequenos itens essenciais. Você pode assinar como quiser a bordo do navio. Eu o cumprirei e cuidarei de todas as obrigações. Fui até Furnes, Vitílico com minha carta e deixei que eles a lessem. Eles disseram: recebemos o telegrama, Sr. Goddard, mas infelizmente não temos mais espaço para a viagem de 6 de dezembro. A única passagem disponível é para a terceira classe entre Nova York e Saint Thomas. Quando chegarmos a Saint Thomas, alguns passageiros estarão desembarcando. Você pode viajar na primeira classe de Saint Thomas para Barbados. Mas entre Nova York e Saint Thomas você deve ir na terceira classe, embora possa ter os privilégios do refeitório da primeira classe, e caminhar pelos conveses da primeira classe. Eu disse: vou levar. Voltei para meu amigo Abdullah na tarde de 4 de dezembro e disse: funcionou como um sonho. Contei a ele o que tinha feito, pensando que ele ficaria feliz. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: quem disse que você está indo para a terceira classe? Eu vi você em Barbados, o homem que você é, indo para a terceira classe. Você está em Barbados e foi para lá na primeira classe. Não tive um momento para vê-lo novamente, antes de embarcar no meio-dia de 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e meus documentos, para embarcar naquele navio, o agente me disse: temos boas notícias para você, Sr. Goddard. Houve um cancelamento e você está indo para a primeira classe. Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não transigir. Eu hesitei, mas ele permaneceu fiel à suposição de que eu estava em Barbados e viajei na primeira classe. Agora, de volta ao significado de nossas duas histórias bíblicas. O poço é fundo e você não tem balde, não tem corda. Faltam 4 meses para a colheita e Jesus diz: eu tenho uma carne para comer que vocês não conhecem. Eu sou o pão do céu. Banqueteie-se com a ideia, identifique-se com a ideia como se você já fosse esse estado corporificado. Caminhe na suposição de que você é o que você quer ser. Se você se banquetear com isso, e permanecer fiel a essa dieta mental, você a cristalizará. Você se tornará isso neste mundo. Quando voltei para Nova York em 1934, depois de 3 meses paradisíacos em Barbados, bebi, fumei e fiz tudo o que não fazia há anos. Lembrei-me do que Abdullah havia me dito: depois de provar esta lei, você se tornará normal, Neville. Você vai sair desse cemitério, vai sair desse passado morto, onde você pensa que está sendo santo. Por tudo que você realmente está fazendo, você está sendo tão bom, Neville,
que você não serve para nada. Voltei caminhando por esta terra uma pessoa completamente transformada. A partir desse dia, em fevereiro de 1934, comecei a viver cada vez mais. Não posso dizer honestamente que sempre tive sucesso. Meus muitos erros neste mundo, meus muitos fracassos me condenariam se eu dissesse a você que dominei tão completamente os movimentos de minha atenção, que poderia permanecer fiel a qualquer momento à ideia que desejo encarnar. Mas posso dizer com o antigo professor, embora pareça ter falhado no passado, sigo em frente e me esforço dia após dia, para me tornar aquilo que desejo incorporar neste mundo. Suspenda o julgamento, recuse-se a aceitar o que a razão e os sentidos agora ditam, e se você permanecer fiel à nova dieta, você se tornará a personificação do ideal ao qual você permanece fiel. Se há um lugar no mundo que é diferente da minha pequena ilha de Barbados, é a cidade de Nova York. Em Barbados, o prédio mais alto tem 3 andares, e as ruas são ladeadas por palmeiras, coqueiros e todo tipo de coisas tropicais. Na cidade de Nova York, você deve ir a um parque para encontrar uma árvore. No entanto, tive que andar pelas ruas de Nova York como se andasse pelas ruas de Barbados. Para a imaginação de alguém, todas as coisas são possíveis. Eu andei, sentindo que estava realmente andando pelas ruas de Barbados, e nessa suposição, quase podia sentir o cheiro das ruas ladeadas por coqueiros. Comecei a criar em minha mente a atmosfera que encontraria fisicamente se estivesse em Barbados. Como permaneci fiel a essa suposição, alguém cancelou a passagem e eu a recebi. Meu irmão em Barbados, que nunca pensou em minha volta para casa, sentiu o desejo imperioso de me escrever uma carta estranha. Ele nunca havia escrito para mim, mas desta vez ele escreveu, e pensou ter originado a ideia da minha visita. Voltei para casa e tive 3 meses celestiais. Voltei na primeira classe e trouxe uma boa quantia em dinheiro no bolso, um presente. Minha viagem, se eu tivesse pago, teria custado $3.000, mas fiz isso sem um centavo no bolso. Eu tenho maneiras que você não conhece. Meus caminhos estão além da descoberta. O eu dimensionalmente maior tomou minha suposição como comando, e influenciou o comportamento de meu irmão para escrever aquela carta, influenciou o comportamento de alguém para cancelar aquela passagem de primeira classe, e fez todas as coisas necessárias que tenderiam à produção da ideia com a qual fui identificado. Identifiquei-me com a sensação de estar ali. Eu dormi como se estivesse ali, e todo o comportamento do homem foi moldado em harmonia com minha suposição. Eu não precisava ir até Furnes, Viti e Cui implorar por uma passagem, pedindo-lhes que cancelassem alguém que estava reservado na primeira classe. Não precisei escrever para meu irmão, e implorar que me mandasse algum dinheiro, ou me comprasse uma passagem. Ele pensou que originou o ato. Na verdade, até hoje, ele acredita que iniciou o desejo de me trazer para casa. Meu velho amigo Abdullah simplesmente me disse: "Você está em Barbados, Neville. Você quer estar lá, onde quer que você queira estar, ali estará você. Viva como se você fosse, e você será." Estas são as 2 perspectivas sobre o mundo, possuído por todos os homens. Eu não quero saber quem tu és. Toda criança nascida de mulher, independentemente de raça, nação ou credo, possui 2 visões distintas do mundo. Ou você é o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para você no foco natural elas são loucura. Ou você é o homem espiritual, que percebe as coisas fora das limitações de seus sentidos, porque todas as coisas agora são realidades em um mundo dimensionalmente maior. Não há necessidade de esperar 4 meses para colher. Você é a mulher de Samaria, ou Jesus no poço. Você é o homem que espera nos 5 pórticos pela agitação e alguém para empurrá-lo para dentro, ou você é aquele que pode comandar a si mesmo para se levantar e andar, apesar dos outros que esperam. Você é o homem atrás das lápides no cemitério, esperando e implorando para não ser limpo. Por que não quer ser limpo de seus preconceitos? Uma das coisas mais difíceis para o homem abandonar são suas superstições,
seus preconceitos. Ele os guarda como se fossem o tesouro dos tesouros. Quando você se torna limpo e está livre, então o útero, sua própria mente, é automaticamente curada. Torna-se o solo preparado onde as sementes, seus desejos, podem criar raízes e se manifestar. A criança que você carrega agora em seu coração é seu objetivo atual. Seu desejo atual é uma criança que é como se estivesse doente. Se você assume que agora é o que gostaria de ser, a criança por um momento se torna morta, porque não há mais perturbação. Você não pode ficar perturbado quando sente que é o que quer ser, porque se sente que é o que queria ser, fica satisfeito com essa suposição. Para outros que julgam superficialmente, você parece não mais desejar, então para eles, o desejo ou donzela, está morto. Eles acham que você perdeu sua ambição, porque não discute mais sua ambição secreta. Você se ajustou completamente à ideia. Você assumiu que é o que deseja ser. Você sabe, ela não está morta, ela apenas dorme. Vou despertá-la. Eu ando na suposição de que sou, e enquanto ando, eu a acordo silenciosamente. Aí quando ela acordar eu vou tornar a coisa normal, natural, vou dar para ela comer. Não vou me gabar disso e dizer aos outros que simplesmente vou, eu não digo a ninguém. Eu alimento esse estado que agora acredito, com minha atenção. Eu o mantenho vivo dentro do meu mundo ao ficar atento a ele. Coisas que não estou atento desaparecem e murcham dentro do meu mundo, independente do que sejam. Elas simplesmente não nascem e permanecem sem alimentação. Eu as dei à luz pelo fato de ter me tornado consciente de ser elas. Quando eu as incorporo em meu mundo, isso não é o fim. Esse é o começo. Agora sou uma mãe que deve manter vivo esse estado estando atenta a ele. No dia em que não estou atento, retiro dele o meu leite, e ele desaparece do meu mundo, à medida que me torno atento a outra coisa no meu mundo. Você pode estar atento às limitações e alimentá-las, e transformá-las em montanhas, ou pode estar atento aos seus desejos, mas para ficar atento você deve assumir que você já é o que você quer ser. Embora hoje falemos de um foco tridimensional e quadridimensional, não pense por um momento que esses antigos professores não estavam totalmente conscientes desses dois centros distintos de pensamento dentro das mentes de todos os homens. Eles personificaram esses dois, e tentaram mostrar ao homem que a única coisa que o rouba do homem que ele poderia ser, é o hábito. Embora não seja lei, todo psicólogo dirá que o hábito é a força mais inibidora do mundo. Ele restringe completamente o homem, e o prende e o torna totalmente cego para o que de outra forma ele deveria ser. Comece agora a ver e sentir-se mentalmente como aquilo que você quer ser, e delicie-se com essa sensação de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu vasculhei a Bíblia por um intervalo de tempo superior a 3 dias e não o encontrei. Respondeu-lhes Jesus: destrua este templo, e em 3 dias o levantarei. João capítulo 2, versículo 19. Prepare seus alimentos, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para entrardes a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. Josué capítulo 1, versículo 11. Se eu pudesse saturar completamente minha mente com uma sensação, e andar como se já fosse um fato, foi-me prometido, e não consigo negar isso neste grande livro, que não preciso de mais do que uma dieta de 3 dias se eu permanecer fiel a ela. Mas devo ser honesto sobre isso. Se eu mudar minha dieta durante o dia, eu estendo o intervalo de tempo. Você me pergunta, mas como eu sei sobre o intervalo? Você mesmo determina o intervalo. Temos hoje em nosso mundo moderno, uma pequena palavra que confunde a maioria de nós. Eu sei que isso me confundiu, até que eu cavei mais fundo. A palavra é ação. Supõe-se que a ação seja a coisa mais fundamental do mundo. Não é um átomo, é mais fundamental. Não é uma parte de um átomo como um elétron, é mais fundamental do que isso. Eles a chamam de unidade quadridimensional. A coisa mais fundamental do mundo é a ação.
Você pergunta: o que é ação? Nossos físicos nos dizem que é a energia multiplicada pelo tempo. Ficamos mais confusos e dizemos: energia multiplicada pelo tempo. O que isso significa? Deve haver uma resistência mínima ao estímulo, ou não há resposta. Por outro lado, não há resposta ao tempo, a menos que haja um grau mínimo de intensidade. Hoje a coisa mais fundamental do mundo se chama ação, ou simplesmente energia multiplicada pelo tempo. A Bíblia dá como 3 dias, a duração é de 3 dias para a resposta neste mundo. Se eu agora assumir que sou o que quero ser, e se for fiel a isso e andar como se fosse, o período mais longo dado para a sua realização é de 3 dias. Se há algo esta noite que você realmente deseja neste mundo, então experimente na imaginação o que você experimentaria na carne, se você realizasse seu objetivo e ensurdecesse seus ouvidos, e cegasse seus olhos para tudo o que nega a realidade de sua suposição. Se você fizer isso, poderá me dizer antes de eu deixar esta cidade de Los Angeles, que você realizou o que era apenas um desejo quando veio para cá. Será uma alegria me regozijar com você, em saber que a criança que estava aparentemente morta, agora está viva. Esta donzela realmente não estava morta, ela estava apenas dormindo. Você a alimentou nesse silêncio, porque tem uma carne que ninguém mais conhece. Você deu comida a ela, e ela se tornou uma realidade viva ressuscitada em seu mundo. Então você pode compartilhar sua alegria comigo, e eu posso me alegrar com sua alegria. O propósito dessas lições é lembrá-lo da lei do seu próprio ser, a lei da consciência. Você é essa lei. Você estava apenas inconsciente de sua operação. Você alimentou e manteve vivas as coisas que não queria expressar neste mundo. Aceite o meu desafio, e ponha esta filosofia à prova. Se não funcionar, você não deve usá-la como edredom. Se não for verdade, você deve descartá-la completamente. Eu sei que é verdade. Você não saberá até que tente prová-la ou refutá-la. Muitos de nós aderimos a ismos, e temos medo de colocá-los à prova porque sentimos que podemos falhar, e então, onde estamos? Não querendo realmente saber a verdade a respeito disso, hesitamos em ser ousados o suficiente para colocá-lo à prova. Você diz: eu sei que funcionaria de outra maneira. Eu não quero realmente testá-lo. Embora eu ainda não tenha refutado isso, ainda posso ser consolado por isso. Agora não se engane, não pense por um segundo que você é sábio. Prove ou refute esta lei. Eu sei que se você tentar refutá-la, você a provará, e eu ficarei mais rico por você provar isso, não em dólares, não em coisas, mas porque você se torna o fruto vivo do que eu acredito que estou ensinando neste mundo. É muito melhor ter você como uma pessoa bem-sucedida e satisfeita após 5 dias de instrução, do que você sair insatisfeito. Espero que você seja ousado o suficiente para desafiar esta instrução, e prová-la ou refutá-la. Agora, antes de entrarmos no período de silêncio, explicarei brevemente a técnica novamente. Temos 2 técnicas para aplicar esta lei. Todos aqui devem agora saber exatamente o que querem. Você deve saber que, se não conseguir esta noite, ainda estará tão desejoso amanhã em relação a esse objetivo. Quando você souber exatamente o que quer, construa em sua mente um único e simples evento que implique a realização de seu desejo, um evento onde predomine o eu. Em vez de sentar e olhar para si mesmo como se estivesse na tela, você é o ator do drama. Restrinja o evento a uma única ação. Se você vai apertar a mão porque isso implica a realização do seu desejo, faça isso e apenas isso. Não dê um aperto de mão e depois divague em sua imaginação para um jantar ou para algum outro lugar. Restrinja sua ação a simplesmente apertar as mãos, e faça-o repetidas vezes, até que esse aperto de mão adquira a solidez e a nitidez da realidade. Se você sente que não pode permanecer fiel a uma ação, eu quero que você defina agora o seu objetivo, e então condense a ideia, que é o seu desejo, em uma única frase, uma frase que implique a realização do seu desejo, alguma frase como: não é maravilhoso?
Ou se eu me sentisse grato porque pensei que alguém foi fundamental para realizar meu desejo, eu poderia dizer obrigado, e repeti-lo com sentimento várias vezes como uma canção de ninar, até que minha mente fosse dominada pela única sensação de gratidão. Vamos agora sentar-nos calmamente nestas cadeiras, com a ideia que implica a realização do nosso desejo condensada numa única frase, ou num único ato. Vamos relaxar e imobilizar nossos corpos físicos. Então experimentemos na imaginação a sensação que nossa frase ou ação condensada afirma. Se você se imaginar apertando a mão de outra pessoa, não use a mão física, deixe-a imobilizada. Mas imagine que dentro de sua mão está uma mão mais sutil, mais real, que pode ser extraída em sua imaginação. Coloque sua mão imaginária na mão imaginária de seu amigo que está diante de você, e sinta o aperto de mão. Mantenha seu corpo físico imobilizado, mesmo que você se torne mentalmente ativo no que está prestes a fazer. Agora vamos entrar no silêncio.